Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. 6h47, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes, agora para falar do outro lado, né? Depois deste material especial produzido pelo Paulo do Vale, vamos falar sobre o outro lado do majestoso, o lado que foi derrotado no final de semana, meu caro Pedro Ramiro. Conseguiu fazer as contas? Eu fiz as contas aqui com a sua ajuda, tá? 9 com 3 são 12, né? 9 com 3 são 12 jogos em território nacional, 12 vitórias seguidas, né? Em território nacional que o Corinthians venceu, contando o ano passado e também esse ano em todas as competições. Então o Corinthians que tem uma derrota bastante dolorida para o seu torcedor, porque até o primeiro tempo o Corinthians, e até os nossos comentaristas analisavam, fazia uma partida de igual para igual com o São Paulo. O São Paulo até um pouco inferior, porque o Corinthians chegou a ter mais oportunidades dentro de campo, mas aí no segundo tempo o tricolor paulista realmente passou o carro, passou o trator no Corinthians. O Timão até fez um golaço com o José Martínez, o primeiro dele com a camisa alvinegra, mas não foi suficiente porque alguns segundos depois o São Paulo foi lá e aumentou a vantagem para 3-1. Já são 5 partidas que o Corinthians não vence o tricolor e essa é uma dificuldade muito grande do Corinthians em clássicos. É verdade, venceu o Palmeiras no fim do ano passado, mas isso é algo bem raro nos últimos anos. Realmente o clube tem enfrentado algumas dificuldades com relação a clássicos e esse jogo contra o Palmeiras talvez tenha sido uma exceção. A última vitória diante do São Paulo foi no fim de 2023, a última vitória no estádio do Morumbi foi no início de 2023, então isso tem repercutido bastante. Mas é claro, muita gente até vê nesse momento nada como uma crise, é só uma derrota e realmente amarga para o torcedor corintiano porque é um clássico, mas é um time que já vinha com vitórias seguidas, está aguardando a volta de 2 titulares, né? O Breno Bidon e também o Rodrigo Garro, jogadores que não estão à disposição ainda. O Garro por conta de uma lesão no joelho e deve demorar mais pelo menos 2 semanas, e também o Breno Bidon porque está servindo a seleção sul-americana, né? Aliás, a seleção brasileira no sul-americano. E inclusive ontem o Brasil venceu de novo, depois de estrear na competição perdendo por 6-0 para a Argentina. E a gente fica também nessa expectativa. O Bidon meteu caixa, né? Ele e o Moscardo, né? Os dois ex-Corinthians, o Moscardo ex-Corinthians e o Bidon ainda no Corinthians. Futuro ex, né? Futuro ex, não deve demorar muito. Ele só foi para esse sul-americano para poder ser vendido logo. Né? Foi um acordo que o Corinthians fez com os empresários dele, dizendo, vamos fazer esse acordo aí porque aí pelo menos ele vai ter visibilidade no sul-americano. E a impressão que dá, já marcando o gol, é que de fato ele vai ter uma boa visibilidade na disputa dessa competição. Então o Corinthians é derrotado, mas até o que ficou bastante marcado foi a zona mista, em que Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou sobre a situação, necessidade de contratar um zagueiro, mas também sobre a crise política no clube. Vamos acompanhar. Presidente, 6 gols tomados, o Corinthians começa a acender a luz de alerta sobre a zaga? Cara, imagina, a gente tem um elenco muito forte, é o que eu falei, cara, teve várias situações, se faz o primeiro gol também, poderia ser o resultado do outro, 3 para nós também, isso faz parte do futebol, é isso, cara, um erro às vezes atrapalha tudo. Você acha que não precisa de mais um zagueiro, Corinthians? Não, nós temos, nós temos ali zagueiro, tem o Tchoca que tá numa ascensão muito grande. E outra, é começo, ainda a gente também está num começo, ainda bem que foi agora, ainda estamos lá no topo da tabela, que essa é a nossa intenção, e pode ter certeza, o corintiano, fica tranquilo, a gente vai brigar por título. Presidente, o quanto te incomoda esse tabu que foi falado agora na pergunta anterior e essa mais uma derrota do São Paulo? A gente também estava com um tabu de 13 vitórias, a gente não está preocupado com isso não, a gente está preocupado em somar, cara. Tem dia que você vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você não vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você vai jogar bem, vai perder, como aconteceu no primeiro tempo, que era para matar o jogo. Demos azar, se a bola entra também virava tudo. E o futebol é isso, cara, faz parte. O Corinthians tem caixa para ir pro mercado? Não, cara, se tivesse eu tava... O Corinthians teve caixa para renovar e manter. A gente, que era a minha promessa, que era o que eu mais queria, era manter o elenco, manter essa equipe. E conseguimos manter, renovei o contrato de todo mundo.
recusei algumas situações para manter esse elenco, para a gente ter um time realmente entrosado e competitivo para disputar títulos. Presidente, qual o novo valor do novo patrocínio do Corinthians? Acho que amanhã ou terça está divulgando, mas o valor é excepcional. É o dobro do que se era antes, que é o que eu venho fazendo. No mínimo, todos os patrocínios que eu trago está sendo dobro, triplo, até muito mais do que isso. Como eu tirei um patrocínio aqui de 17, botei de 109. Como eu tirei um de 200, botei de 330. Como eu tirei a televisão, por exemplo, a maior parceria da televisão, 1 bi 150, enfim. E esse agora também é mais que o dobro do que estava antes. E você imagina o Corinthians bem, como está agora. Imagine se essas pessoas deixassem a gente trabalhar em paz. Presidente, ainda falando agora sobre a parte política, o Tuma deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, diz que ele é seu amigo, mas às vezes você viaja, quando diz que Deus te colocou no cargo e na verdade foram os sócios e tudo mais. Você confia nas palavras dele? Cara, ele deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Se eu estou aqui, eu sou predestinado. E quem me colocou aqui foi Deus, não foi ele. Isso tudo tem o dedo de Deus. Primeiro que ele não é meu amigo, que eu não frequento a casa dele, não é a casa dele. É o contrário. Quem elegeu ele foi eu. E ele está me traindo. Ele não está me traindo, ele está traindo o Corinthians. Ele está pedindo para vocês ir nos programas, ele está pedindo para vocês dar entrevista para ficar manchando a imagem do Corinthians. Enquanto ele está preocupado em manchar a imagem do Corinthians, eu estou preocupado em trazer receita para tirar o Corinthians dessa situação. É isso que ele deveria fazer. O que eles querem é dar um golpe e tomar a cadeira na mão grande. Ele não vai fazer isso. Esses caras nunca fizeram nada pelo Corinthians, eles estão lá há anos e nunca ganhou uma eleição. E eu vim lá de baixo, como eles falaram, vocês vão ver a palavra dele, o que ele falou essa semana. Essa semana vai ser divulgado muitas coisas. Vocês vão ficar assustados com o que ele falou, com o que ele vem falando. Que tipo de coisa? Não, vocês vão saber durante a semana. Mas qual que é o tom? Você já pode antecipar pra gente? Estou menosprezando todo mundo. A gente é ralé ali, a gente... Por que eles nunca ganharam nada? Se eles são maioral, o que ele fez pro Corinthians até hoje? Vê o passado dele aí, quando ele saiu do Corinthians, do Pacaembu, vê o passado desses caras. Semana vai ter uma atualização nesse sentido? Vai ter uma atualização em tudo, cara. A gente não aguenta mais isso, cara. Tá o clube todo, tá a opinião pública pedindo para esse cara sair do conselho. Ele não tem mais capacidade, ele não tem moral, ele já contaminou todos esses processos. Sabe, ele mesmo advogou por causa própria do conselho, ele já mostrou a parcialidade dele, querendo tirar a gente na força. Ele mesmo pegou o celular dele, filmou, declarou, sem dar chance pra gente, criou um tumulto lascado. Cara, como é que um cara desse pode presidir um conselho do Corinthians, cara? Como é que um cara desse pode presidir nosso conselho, um conselho forte, um clube forte? Mas a gente tem conselheiros responsáveis, cara, porque eles sabem, eles vão ser responsáveis por qualquer coisa que aconteça. Augusto, você falou... Você está dizendo que ele tem um interesse muito mais dele particular do que próprio para ajudar o Corinthians. É isso? Tuma tem um desejo muito mais particular do que em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista, é isso? Com certeza, o que ele está fazendo, você acha que ele está fazendo alguma coisa pro Corinthians? Ele está fazendo alguma coisa para eles, cara. É ele mais dois que estão tentando dar um golpe para tomar a cadeira. Pergunta no clube para quem você quiser. Ex-amigos, né? Ex-amigos. Ex-amigos, né? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. Em Itaquera. Lugarzinho com no meio de sabor Itaquera. de chocolate, com o Parque São Jorge lotado. Mas não rolou. No Conselho Deliberativo, teve dedo na cara, e o fim de uma bela amizade. E assim acabou a amizade de Augusto Melo e Romeu Tuma Jr. É assim entrou um dos jurados do The Voice aqui pra acompanhar a sua cantoria, né? Que momento vive o Corinthians politicamente. Agora, o Soler, o Corinthians que sofreu muito defensivamente nos últimos jogos, em todas as partidas... Desculpa cortar, mas claro, a gente deu pouco destaque falando defensivamente. A partida que o Rafael fez... Muito bom. Ontem o professor Dorival tava lá pra ver o Yuri Alberto, pra ver Lucas, ver o Alisson, mas capaz de sobrar mais uma convocação pro Rafael, hein? E o pegou ontem, não ficou escrito no gibi, hein? Ontem ele foi o melhor jogador de São Paulo no primeiro tempo, né? Sim. No primeiro tempo, depois não tem como tirar do Lucas e do próprio Oscar, isso, mas foi, sem sombra de dúvidas, foi o melhor jogador de São Paulo no primeiro tempo. Rafael foi muito bem. Aliás, no segundo tempo também. O André Ramalho cabeceou uma hora no ângulo esquerdo. O Rafael pegou também com muita qualidade. O chute do José Martins era impossível de pegar. Porque, primeiro, que tinham trocentas pessoas na frente dele. Segundo, que o chute do José Martins foi espetacular. Ele pegou assim, sem pulo, e a bola fez uma curva, um efeito espetacular. Veio no veneno. Então, não tinha como pegar. Mas o São Paulo foi mais um time a marcar no Corinthians nesse Campeonato Paulista. Porque, o Corinthians estreou contra o Bragantino, levou gol.
Depois pegou o Velo Clube, levou gol. Jogou contra o Água Santa, levou gol. E agora contra o São Paulo, levou gol. E em três jogos, gols de cabeça. Essa é uma dificuldade técnica do Corinthians, uma dificuldade muito notável e notória desse Corinthians. O Ramon Dias, Emiliano Dias também, falaram sobre essa situação. Vamos acompanhar. Sí, bueno, los clásicos son completamente distintos. También creo que las condiciones de la cancha no permitió. Os clássicos são completamente diferentes. Creio que a condição do campo não nos permitiu sair tão bem, assim como também não permitiu a eles. Ficou difícil manter as combinações. Dói muito a derrota, porque fazia tempo que não perdíamos. Realmente, nos dói, mas vamos seguir trabalhando. Debido también al campo. Pero sí que vamos a seguir entrenando, vamos a seguir trabajando. Nos duele mucho la derrota, porque é muito tempo que não se perde. Vamos corrigir. Hoje nos custou algumas coisas. Tivemos alguns erros pontuais que nos custaram a derrota. Um jogo difícil. A partida estava equilibrada. Eles, do primeiro tempo, não tiveram chance. Nós tivemos um cabeceio bom e outras oportunidades. O Lucas Moura saltou muito alto, bem no lance do primeiro gol. Havíamos trabalhado muito as bolas paradas durante a semana, mas não conseguimos evitar. Pero esto nos va a ser reflexionar, trabajar, seguir trabajando, ser mais puntual. Versão brasileira Felipe Melo, né? É verdade, é verdade. E agora sim. Vai bem de tradutor, né? Vai bem. Felipe Melo tá demais. Que fase, viu? O nosso Felipe Melo, que também, além de tradutor, ontem também produziu concentração com muita qualidade e tá fazendo sempre um bom trabalho aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o Corinthians agora começa a projetar o jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta. Opa! Alguém falou Ponte Preta aí? Vocês disseram. 7h45 da noite, hein, Paulo? Você vai estar lá, Paulo do Vale? Não estarei. Não quer ir fazer o jogo com a gente? Eu trocaria com você facilmente pra você fazer São Paulo e Portuguesa e eu faria... Onde que vai ser o jogo de São Paulo e Portuguesa? Pacaembu. Eu vou pra Campinas. Então tá bom. Eu nunca fiz jogo no Moisés Lucarelli? Quero ter essa experiência. Você vai ter Nosso estádio, você né? vai ter uma eu ótima... já fui muito torcer lá, né? Sim, mas você vai ter uma ótima experiência com a torcida da Ponte. Principalmente quando perceberem que você está acompanhando só o ataque do Corinthians, todo mundo vai ser bem educado com você. É um estádio de primeiro mundo, Moisés Lucarelli? Não, e o que torna ele um bom estádio. É isso que torna o majestoso. Não é uma arena, né? Porque o Pacaembu virou um estádio de primeiro mundo e ficou uma porcaria. Exatamente. Cara, olha, não é porque é o estádio da Ponte não, mas o Moisés Lucarelli hoje é um dos redutos do samba, do futebol raiz, mas sem aquela coisa, tem aura. Sem ser aquela coisa caindo aos pedaços. Não, Tá super arrumadinho, colocou, né, a nova instalação aí dos refletores. Então, olha, eu tenho gramado orgulho. Tava bonito também. O gramado tá arrumadinho. Eu tenho orgulho do Moisés Lucarelli, um estádio construído com as mãos do próprio torcedor, né? A torcida da Ponte, quem construiu o Moisés Lucarelli, e o patrono do estádio que leva o nome, o Moisés Lucarelli, foi o principal responsável por isso. E lembrando que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil. O senhor quer falar mais alguma coisa ou vou pro break, que é o som de Ponte Preta? Não, pode deixar o som da Ponte Preta aí, porque é um dos clubes mais importantes do mundo. Mas eu tô aqui puxando só... Quando foi a última vez que o Corinthians enfrentou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli? Peraí, não vai pro break não. Peraí, aqui. Achei. Nossa, em 2020. Faz 5 anos que não tem jogo lá. Não, a Ponte ganhou Preta, do Corinthians em 2022 lá, não foi? Não. Então, 2020. Ah, tá. 30 de janeiro de 2020, isso. Paulistão de 2020. 2x1 pra Ponte, né? Aí depois, os jogos que aconteceram depois, 2x1 Corinthians. O senhor abriu o Neoquímica. site correto pra analisar isso, né? Que só tem um site possível pra você ver todos os jogos do Corinthians. Qual? Corintiosidades? Não, todopoderosotimão.com.br. Lá você Mas tem encontra o pessoal do meu timão também faz um acervo legal no site. Eles colocam o histórico dos confrontos e tudo mais. A última vez que o Corinthians enfrentou a Ponte foi no ano passado, e a Ponte venceu na Neoquímica Arena, certo? 1-0. No Paulistão. E aí, em 2022, o Corinthians meteu 5-0 pra Ponte Preta. Eu nunca fiquei tão triste na vida, acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida.
E depois o Corinthians venceu a Ponte por 2-1 e a Ponte venceu o Corinthians no Moisés por 2-1 em 2020. Janeiro 30 de 2020. de janeiro de 2020, 2-1 Sim, Ponte. Exatamente. Então, há 5 anos que o Corinthians não joga lá, estaremos lá na quarta-feira. Vocês como 2 grandes pontepretanos. Sim. O primeiro jogo entre Ponte Preta e Corinthians, no Moisés Lucarelli, foi no dia 8 de dezembro de 1948. Qual foi o placar? 1-0 pra Ponte. Eu acho que foi empate. 6-0 Corinthians.